Amém, irmãos, bom dia! Nós chegamos então na sexta-feira da quarta semana do Alimento Diário. O título dessa semana é O Reino de Deus, a Recriação, parte 2, e o título do dia de hoje é As riquezas de Cristo edificam a igreja. O versículo proposto para a leitura com oração é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e diz o seguinte: Para também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Senhor Jesus, então ontem na quinta-feira nós vimos que Cristo ele é a porção de terra seca, é a porção de boa terra ali que surge na criação, né? Essa terra que é irrigada pelo Espírito, ela é irrigada pela vida e ela produz muita coisa. É essa terra que produz riquezas, produz frutos. Então essas riquezas e esses frutos no nosso dia a dia, hoje, eles representam o quê? Representam a palavra. Nós temos as riquezas de Cristo hoje sendo entregues para nós de diversas maneiras, seja pela literatura da igreja, pela própria Bíblia, através da palavra profética que tem chegado até nós, do alimento diário, as reuniões que nós temos semanalmente. Então, o Senhor tendo suprido de palavra de uma forma surpreendente, né? E extremamente abundante. Senhor Jesus. Mas de nada adianta nós termos toda essa palavra se nós não colocarmos ela em prática, né? Da mesma forma que não adianta, por exemplo, nós termos ali uma laranja com vitamina C, uma cenoura com vitamina A e nós não estarmos comendo todas elas, né? Porque não adianta nada a gente ter ali a fruta nas nossas mãos, o legume, a verdura, e saber que as vitaminas deles são benéficas, saber onde elas agem no nosso organismo, saber que a vitamina A vai fazer bem para nossa visão, mas a gente não ingerir essas vitaminas, né? Então, da mesma forma, hoje, se nós deixarmos as riquezas que o Senhor tem nos dado só como uma doutrina, como um conhecimento a mais, ali como um livrinho a mais na nossa prateleira da mente, nós não vamos ter a realidade do que o Senhor quer trazer para nós não vamos estar sendo edificados pela palavra, né? Senhor Jesus. E a edificação nossa, como essas pedras vivas, ela implica também em edificar a igreja, porque cada um de nós, cada membro do corpo é como se fosse uma pedrinha ali, um bloco de construção, um tijolinho. E se os tijolinhos não tiverem a resistência correta, toda a estrutura fica comprometida, toda a estrutura fica frágil. Então hoje nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós individualmente, tenha esse processo de nos edificar na palavra dele, para que nós possamos também edificar a igreja, né? Fazer parte desses materiais que são adequados para a edificação da igreja. Senhor Jesus. E de que maneira, então, né, nós vamos nos apossar dessa palavra, vamos permitir que o Senhor edifique em nós essa palavra? É de fato tomando para nós e deixando essa palavra mudar a nossa vida, colocando em prática. Então, pregando o evangelho para as pessoas, praticando Posso Orar por Você, colocando a palavra em prática, permitindo que o Senhor, de fato, trabalhe em nós através daquilo que Ele fala, através daquilo que Ele tem dado para nós no nosso dia a dia. Senhor Jesus. E é muito importante a gente perceber que o inimigo, ele não tem medo, ele não teme o nosso eu natural, ele não teme a nossa bondade, a nossa responsabilidade humana com as coisas. Então, assim, eu sirvo ao Senhor, mas às vezes a gente serve no fundo pela nossa responsabilidade própria. Poxa, eu prometi algo para alguém, prometi que eu ia fazer isso, não posso deixar de fazer. Mas nós estamos fazendo por nós mesmos, se nós estamos fazendo só pela nossa responsabilidade humana, então não é isso que o inimigo teme, porque ele sabe que tudo isso é muito frágil. Por mais bonitinho que pareça ser, por mais que tenha uma aparência boa, ele sabe que assim que nós colocarmos pressão em cima disso, né? Então pensando que seja um tijolinho ali, poxa, assim que colocar a pressão em cima desse tijolo, ele esfarela inteiro, porque não tem resistência, não é algo real, não é isso que o inimigo teme. Então nós precisamos estar preocupados em estar vivendo no plano celestial, no nosso dia a dia, tá? Incutindo essa esfera celestial, essa esfera divina no nosso dia, na nossa vida, e aí sim nós vamos nos tornar esses materiais que são adequados para a edificação da igreja e ter essa resistência que o inimigo teme, né? Senhor Jesus. E da mesma maneira que um bloco que não tem a resistência correta, ele no meio de uma estrutura, ele pode comprometer o todo. Um bloco sozinho, mesmo muito resistente, ele não vai suportar todo o peso de uma estrutura, nenhuma pedra, enfim, algo de construção, né? E é por isso que nós precisamos estar juntos uns com os outros, estar trabalhando como um corpo de fato, né? Nós todos juntos ali unidos pela argamassa,
nós vamos ser essa igreja edificada que o Senhor quer, essa igreja edificada que o inimigo teme, de fato. Então hoje nós servindo como corpo e colaborando uns com os outros e sendo edificados, nós temos essa resistência, nós nos tornamos essa casa espiritual que está falando ali em 1 Pedro, que as portas do Hades temem, que Satanás teme e da qual o Senhor se agrada demais. Então, que nós possamos ter esse coração de estar praticando a palavra, levando a palavra para outras pessoas e todos sempre juntos no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Que o Senhor abençoe a família de cada um. E é isso. Jesus é o Senhor.